Esse bolo é para o Bart. Ele tirou um A no teste dele. Qual foi? Quer saber como é que eu colei? Olha só, nem sempre eu estou pensando em você. No episódio de hoje, veremos como é fascinante como um simples livro pode provocar uma mudança radical no comportamento do Bart. A professora Krabappel sempre desempenhou um papel vital em Os Simpsons, e é emocionante ver a influência que ela terá sobre o Bart nesse episódio. O episódio começa com uma cena de um musical em Springfield, onde todos estão organizando suas coisas para realizar uma venda de garagem. No entanto, a única família que não participa é a família de Homer. Eles chegam atrasados e Homer questiona por não terem participado dos ensaios para a apresentação. Logo, a cena muda para Lisa, que comenta com Flanders sobre estar vendendo suas velas de aniversário. Ele explica que elas acendem sozinhas e as considera como voodoo, e por isso não as quer em sua casa. Enquanto Marge observa alguns itens da venda de garagem, ela se aproxima de Flanders para perguntar se ele realmente tem vontade de vender aquelas lembranças. Ele responde dizendo que tudo o que precisa está em seu coração, referindo-se a Deus. No entanto, sua atitude muda rapidamente ao ver valentões quebrando uma coleção de pratos dele. Flanders vai reclamar com os valentões, mas a resposta deles é que, como compraram os pratos, podem quebrá-los se quiserem. Em seguida, Flanders olha para Lenny e Carl, que ao vestirem os suéteres, começam a fazer piadas e acabam desmanchando as peças. Isso deixa Flanders irritado, e ao olhar ao redor, percebe que só conseguiu arrecadar $21. Decidindo agir, ele tenta expulsar todos da sua garagem com uma mangueira, mas a ideia não dá muito certo, já que o Homer compra a mangueira por $5 e Flanders decide que não vai mais vender nada a menos que seja para uma casa respeitada. A cena mostra o que alguns têm para vender, e Bart chega pegando algumas caixas com livros, pedindo a Flanders para vendê-los, pois agora ele era um leitor de primeira viagem. Flanders avisa que nesses livros não há nenhuma palavra imprópria, pois ele cortou todas. Em seguida, vemos um pote cheio dessas palavras, que é comprado por Nelson. Bart pede para ele não se preocupar, pois os livros iriam acender muitas imaginações neles. No próximo momento, vemos Bart e Milhouse queimando os livros para criar uma fogueira. Bart pega seu skate e decide passar por cima dela, com Milhouse gravando. Ao fazer sua manobra radical, Milhouse revela que não gravou do lado certo, pois o vídeo tinha apenas seu rosto. Bart fica irritado e depois triste, e decide se sentar debaixo de uma árvore. Ao olhar para frente, apenas um livro sobreviveu, parecendo mais um diário. Milhouse comenta que aquilo claramente é pessoal e que Bart deveria devolvê-lo ao dono. Isso deixa Bart irritado novamente, comentando sobre Milhouse não ter um pingo de maldade, mas Milhouse se defende dizendo que já fez karatê. A cena mostra ele lutando dentro de uma bolha, enquanto na verdade luta com uma abelha que entrou nela. Bart abre o diário e ao ver a primeira página escrita de caneta vermelha, imediatamente reconhece por já ter visto antes, percebendo que o diário pertence à sua professora. Ao ler um pouco, Bart se sente mal e Milhouse sugere jogá-lo no rio para apagar qualquer evidência. Ao olharem para o outro lado do rio, veem a máfia tentando se livrar de um corpo. Depois de jogarem e perceberem que o homem ainda está vivo, atiram várias vezes. Quando um capanga do Tony percebe que as crianças viram, sabe que seu chefe não ficará satisfeito, mas o chefe discorda dele. As crianças ouvem a conversa e saem de lá o mais rápido possível, enquanto Tony se recusa a fazer qualquer coisa com elas até que completem a maioridade. Em outro lugar, Bart e Milhouse estão com o diário. Bart briga com Milhouse, culpando sua professora por ter ensinado a ele a ler. Milhouse tenta convencê-lo de que não deveriam ler o diário, mas Bart o pega de volta e começa a ler. Ele fica com os olhos arregalados de interesse ao ver o que estava escrito algumas informações, incluindo a localização da chave do carro do Chalmers. Na cena seguinte, vemos Bart entrando no carro e acelerando ao máximo. Enquanto isso, Chalmers está em sua casa se pesando quando de repente escuta o barulho do seu carro. Logo, os garotos veem no porta-luvas um cupom de iogurte grátis no lava-jato. Eles planejam o crime perfeito, que consiste em deixar o carro no lava-jato, pegar o iogurte e nunca mais voltar para buscar o carro. Enquanto isso, Chalmers está no carro da policial, e ao ver seu carro passar em alta velocidade, pede para os policiais irem atrás. No entanto, o chefe Wiggum acredita ser a hora perfeita para dirigir só por diversão e começa a dançar dentro do carro, ignorando a perseguição ao carro de Chalmers. Na escola, Bart, graças ao diário de sua professora, agora tem a senha da sala dos professores. Ao entrar, descobre que os professores estão fazendo seu trabalho noturno durante o horário escolar e tira uma foto deles sem que ninguém perceba sua presença. Dentro da igreja, Milhouse comenta que Bart ler o diário ali é a pior coisa que ele poderia fazer.
Logo, um padre aparece e diz que existem coisas piores. Bart não se importa e continua lendo até descobrir uma parte que fala sobre ele, na qual a professora se diverte com ele. Mesmo tendo que ser dura, ainda o acha esperto e tem certeza de que, quando crescer, conseguirá abrir qualquer porta em sua vida que quiser. Enquanto Bart fica animado com a descoberta, vemos o padre sendo levado por 2 policiais. Em seguida, vemos Bart já mais velho conquistando seu diploma e trabalhando como testador de cadeiras presidenciais. Na cabeça de Bart, ele começa a pensar que todos os momentos em que estava sendo malcriado, na verdade, eram promissores. Ele reflete sobre melhorar seu potencial e seguir um caminho mais positivo. Vemos Bart ajudar uma criança a beber água, prevenir um acidente com o zelador, auxiliar um garoto que estava sendo incomodado pelos valentões e, posteriormente, defende o diretor Skinner durante a pichação do muro, o que resulta em reconhecimento ao tirar uma foto. Na sala de aula, Bart está recebendo um teste de arte popular. Ele inicialmente pensa em zoar o teste, planejando fazer uma caveira enquanto marca as respostas. No entanto, antes de começar, recebe um conselho para tentar fazer o teste de verdade. Ele decide seguir o conselho, percebendo que sabe as respostas das perguntas. Mas, claro, em uma ou outra questão, ainda cola de alguém. À noite, em casa, Marge prepara um bolo especialmente para Bart, pois ele tirou um A em seu teste. Quando Lisa o olha, Bart começa a provocá-la, dizendo que sabe que ela está pensando em como ele conseguiu, mas Lisa responde que nem sempre está pensando nele. No entanto, na verdade, tudo o que ela mais quer é saber como ele tirou aquela nota. Ela começa a questionar, mas Marge pede para que eles apenas fiquem felizes pela nota e não questionem. Logo, vemos a Marge no quarto de Bart, questionando como ele conseguiu a nota. Por um momento, ela pensa que pode ter 2 filhos de sucesso, mas sabe que não é verdade, e ela começa a acreditar que Bart está escondendo algo. Marge começa a vasculhar o quarto de Bart em busca de algo. Depois de arrumar todo o quarto e ver que ele está limpo, Lisa chega, também desapontada pela mãe não ter encontrado nada. Ela pede para dar uma olhada e sua mãe rapidamente permite. Depois, vemos o quarto novamente todo bagunçado e Lisa se lamenta com a Maggie. Maggie aponta para a casa na árvore e Lisa fica animada ao perceber que certamente encontraria algo ali. Na casa da árvore, Lisa lê o diário e nesse momento Bart chega. Lisa começa a dizer que aquilo era muito baixo, mesmo para Bart, mas ele começa a falar sobre as coisas que descobriu, mencionando que a professora o achava incrível. No entanto, Lisa já entendeu que a professora estava falando na verdade do gato dela, e não do Bart. Mas Bart continua falando sobre as coisas boas que a professora escreveu sobre ele. Quando ele menciona que agora entende a Lisa e que sabe que ela também acredita em seu potencial, Lisa começa a ficar nervosa. Bart pergunta se ela acredita em seu potencial, e após gaguejar um pouco, ela concorda e diz que não tem mais nada para falar. E ele continua afirmando que ambos são inteligentes e que agora irá mudar a vida de outras pessoas para melhor. No outro dia, na escola, Lisa parece desanimada e vemos Bart conversando com o zelador Willy. Ele menciona que soube que Willy era solitário e, em seguida, tira um coelho da mochila, dando para ele ter companhia. Willy inicialmente se demonstra durão, mas, na verdade, acaba mimando o coelho quando ninguém está vendo. Lisa, sentada em um banco, começa a dizer que está tendo ataques de ansiedade depois que sua mentira fez Bart parecer um novo homem. Ela tenta respirar para se acalmar, mas várias bolinhas começam a surgir em sua pele. Milhouse aparece com produtos para ajudá-la, mas ela se recusa a usar, dizendo que apenas precisa de um banho relaxante. Em casa, Lisa toma um banho, lê um livro e decide deitar para dormir. No entanto, tenta por algum tempo, mas não consegue e surta, dizendo que sua mentira pode acabar com Bart. Isso faz crescer mais um caroço, agora em seu rosto. Na manhã seguinte, Lisa vai ao médico e recebe o diagnóstico de estresse emocional. Ao ser questionada se algo de diferente está acontecendo, ela diz que não. O médico pensa em encaminhá-la ao psicólogo, mas muda de ideia e decide passar remédios para que ela possa dormir. Marge, no entanto, diz que não quer que sua filha tome esses remédios. Ao ver Marge estressada, o médico indica um remédio para ela também, e depois lista os efeitos colaterais desse medicamento. No dia do melhoramento, o diretor Skinner anuncia o maior prêmio do dia, e Ralph pensa que é para ele. Depois de se gabar sobre já ter ganho muitos prêmios, o diretor, de forma direta, diz que não é para ele e começa a anunciar o verdadeiro ganhador. Chamando ao palco o Bart e após ameaçar a plateia, todos começam a gritar pelo Bart. Bart agradece de forma especial à professora Krabappel. Lisa é chamada para puxar um coro, elogiando Bart como um bom companheiro. Mesmo surpresa, ela lidera o coro e Bart se joga na plateia, sendo carregado até o parque aquático. No auditório, resta apenas Lisa e o Sr. Skinner, que a escuta cantar sobre Bart ser um impostor.
Skinner parece não se importar e segue falando sobre o segundo tópico da reunião, que era o de não usar drogas. Bart vai com Lisa para a escola, confiante por não ter medo de mais nada, graças à senhora Krabappel. Ao passarem por um cartaz sobre um concurso de soletração, Bart decide se inscrever. Mas Lisa sugere que ele faça um teste antes, pedindo que soletrasse uma palavra. Bart fica pensando, irritando Lisa por não conseguir dizer nem a primeira letra da palavra e explica que esses eventos são abertos ao público. Se ele não conseguir, passará vergonha na frente de todos. Bart ignora os conselhos de Lisa e vai para o evento. Na plateia, Lisa começa a falar que Bart deve aprender a lição e que ela não é obrigada a salvá-lo. Então, Bart é o primeiro a ser chamado. E ao receber a primeira palavra, Lisa puxa Bart para fora e diz que tem algo para dizer a ele. Bart, inicialmente, pensa que Lisa está sentindo inveja dele, mas ela se desculpa e pede para que ele leia uma parte do diário que ainda não havia lido. Quando Bart lê, percebe que todas as coisas boas escritas no diário eram sobre o gato da sua professora, não sobre ele. Ele começa a demonstrar insegurança, fecha o diário e sai correndo. Lisa deixa escapar algumas lágrimas, mas logo percebe que seu corpo não está mais produzindo bolinhas. O Bart está triste na casinha da árvore, e Marge chega com o jantar dele. No entanto, ele recusa e diz ser o maior idiota. Bart afirma que, se ela tentar fazê-lo se sentir bem, promete que irá fazer uma besteira. Marge o deixa sozinho. Quando a noite chega, Flanders aparece, dizendo que soube que Bart leu o diário da Edna. Bart confessa e se desculpa. Flanders entra na casinha e começa a dar uma lição de moral, mas Bart o ameaça apontando seu estilingue, fazendo Flanders parar imediatamente. Bart então ouve Flanders falar sobre uma vez em que toda a sua família pensaram em se mudar de Springfield. E a cena mostra a família do Flanders reunida, e mesmo com a maioria votando sim para que todos se mudassem de Springfield, Edna diz que precisa ficar ali, pois garotos como Bart Simpson precisam dela. Ela revela que, na verdade, o gato dava alergia para ela, enquanto Bart a deu motivação. Bart fica animado novamente e entrega o diário para Flanders ver, mas ele recusa, dizendo que não irá lê-lo, pois eram pensamentos particulares de Edna, e ele iria respeitar isso. E ele, ao chegar em casa, Flanders troca poucas palavras com seus filhos e vai para o andar de cima. Lá, ele lê uma parte do diário de sua falecida esposa, onde ela escreve que se casar com ele foi um verdadeiro sonho realizado. Isso o deixa emocionado. E o episódio se encerra com uma homenagem a Edna Krabappel Flanders, mostrando seus diversos momentos vividos nos episódios de Os Simpson. A personagem faleceu devido ao falecimento de Marcia Wallace em outubro de 2013. Os produtores decidiram não substituir Marcia, que foi a voz de Edna por mais de 20 anos, e optaram por encerrar a personagem na série. Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça do like e do seu comentário. Até os próximos vídeos.